Os decks mais fortes da história de Yu-Gi-Oh! É o vídeo que a gente vai reagir aqui hoje do canal Lira Yu-Gi-Oh! E Lira Blader. O link vai ficar na descrição, acho que a gente nunca viu esse canal aqui. Então, né, eu já vou deixar o vídeo aí embaixo pra você verificar. E vamos ver, né? Vamos ver aqui o que ele vai listar. Eu já vou aqui, ó, tentar fazer o predict aqui, ó. Tem que ter Dragon Ruler, tem que ter Tearlaments. Cara, Necross também seria legal, pelo, né, como é que ele era no ano passado. Monarca também. Que mais? Snake Eyes. Vamos ver o que ele vai falar aqui. E vai ser uma sessão até bem nostálgica aí pra muitos, né? Então, deixa o gostei e tocando o vídeo depois da vinheta. Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Vá para a Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional Game Radioativo para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Então, 3, 2, 1, bora! Deixa eu começar do zero aqui. Eita, o bora não foi bora. Você já participou de um torneio e percebeu que parecia Já. que todo mundo estava usando o mesmo deck? Já. Pior ainda, aquele deck que parecia invencível? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos decks mais fortes que já existiram na história do Yu-Gi-Oh! TCG. Os baralhos que dominaram o jogo, que forçaram banimentos e que quebraram regras redefinindo o que é o meta. E se você acha que já viu decks poderosas, se prepara porque os monstros dessa lista mudaram o que é o duelo de hoje em dia. O Yu-Gi-Oh! Gostei da introdução. Primeiro de tudo, eu acho que, né, é que ele falou umas frases que já me lembrou, tipo Zodíaco. Zodíaco, existe um Yu-Gi-Oh! Também antes e depois da criação do arquétipo do Zodiac também. Eu não vou ficar me aprofundando aqui, mas dá pra até fazer um vídeo falando sobre isso. Mas, vamos ver, né? Ele já falou aqui no início, né, decks da localzinha e tal. Na minha época, quando eu voltei a jogar Yu-Gi-Oh! Ali em 2014, a galera usava muito o Dragão do Julgamento. Então eu lembro que tinha uns 3, 4 malucos na minha local que rodava isso aí. Eu ficava, como que o cara paga 1000 de vida e destrói tudo? Mas é isso aí, eu achava roubado. Mas é isso aí, acho que não tá na qualidade máxima aqui. Deixa eu colocar aqui 1080p e vamos seguindo, né? Yu-Gi-Oh! É um jogo que passou por eras. Passou pelo clássico, o Synchron, XYZ, Pêndulos e agora os XYZ. Ó, só via XPLZ e Exceed. famosos links. Mas em cada uma delas existia um deck que reinou absoluto. Um baralho tão consistente, tão destrutivo e tão bem ajustado que parecia impossível de vencer. E o mais incrível é que, muitas vezes, esses decks surgiram de ideias simples, mas tão eficientes que forçaram a própria Konami a mudar o jogo. E hoje vamos revisitar essas máquinas de destruição que fizeram história no TCG. Até o... Ó, falou dos Monarcas, eu falei ali antes. Eu imagino que ele deve falar também do combo de Yatagaratos, né? Os Monarcas. Os Monarcas são um dos arquétipos mais clássicos e respeitados da história de Yu-Gi-Oh! Eles nasceram com uma proposta bem simples, mas muito letal. Tributo Monstros Summon. de tributos com efeitos devastadores. Cada um representava um domínio: fogo, gelo, trovão e vento. E cada invocação trazia um impacto direto no campo do adversário. Por exemplo, Kaios, o Monarca da Sombra. Nossa, esse aqui eu nem rodava no meu deck de Monarca. Pra quem vai lembrar dos primeiros duelos lá, daqueles decks que não tinha arquétipo, né, que era uma mistura com Marshmallow, Mago Negro, um monte de coisa, eu rodava ele, mano. Porque, pô, tributava ele, invocava, bania uma carta do campo. Se era um monstro trevas, 1000 de dano, mano. Absurdamente forte, tá ligado? Bania qualquer carta. Raiza, o Monarca da Tempestade, devolvia monstros pro O topo do Kaios foi o que eu baralho. mais usei. E Mobius, o Monarca do Gelo, limpava magias e armadilhas sem piedade alguma. Nessa época, esses efeitos eram absurdamente fortes. Muito forte. O mais impressionante é que bastava um único tributo. E isso fez que o deck dominasse torneios no formato clássico e se mantesse relevante por anos. Com o tempo, a Konami deu ao arquétipo uma nova identidade com o lançamento de Structure Decks, conhecido como Ascensão dos Verdadeiros Monarcas. Nossa senhora, esse deck foi 2016, né? Esse daí foi antes da Era Link. Cara, meu Deus do céu, cara. Na minha local, porque tipo assim, o lojista chegou com os deckzinhos, todo mundo meio que comprava, porque era um deck que tu comprava 3 desse, tu não precisava de extra deck, né? Porque o Monark é só tributo e também tinha o campo do Monark que funcionava se tu não tinha cartas no teu extra deck. Então, era um deck muito forte por causa disso. Então, tu praticamente só pegava uma coisinha ou outra por fora. Então, era todo mundo jogando com isso aqui. E tu conseguia ir muito bem nos torneios. Então, muito bom. E essa versão trouxe o suporte moderno, como um panteísmo dos monarcas, que permitia buscar qualquer carta-chave.
e o domínio dos verdadeiros Bom pra monarcas, caramba. que impediu o oponente de usar o Extra Deck, um efeito que travava completamente os decks modernos da época. A estratégia dos monarcas girava em torno do seu controle total, mantendo um corpo limpo e os recursos do oponente limitados, enquanto reciclavam seus próprios monstros de tributo. Era um deck meio de controle, né? E o Escalation dos monarcas. Era um baralho que não precisava de jogadas muito longas, e uma única invocação podia decidir o duelo. É que eu acho que é por isso que também é um deck querido, né? Veio também pelo lance ali de... Tem a ideia de ser um Tribute Summon, que é uma coisa que as pessoas, né, nostálgicas gostam. Não tem extra deck, ou seja, tu tira um grau de complexidade do teu deck. E ainda é um deck de controle, porque tu controla o oponente não poder usar o extra deck. E daí tu controla ali até as invocações ali, né, usando o efeito de banimento, de destruir. Então, enfim, muito bom, tá? Inclusive saiu algumas coisas de Monarca aí, né, nas últimas coleções desse ano. Durante seu auge, o deck dos monarcas chegou a dominar até o meta competitivo, especialmente com o domínio do monarca, focado em impedir o oponente de jogar. Mas o excesso de consistência e jogadas de travamento foram fortes demais, forçando a Konami a limitar cartas como o panteísmo e o domínio. O Burning Abyss. Burning Abyss, né? O Burning Abyss é forte, né? Vocês já viram aqui no canal várias vezes o Zé jogando bastante de BA, né? É um dos decks mais consistente e tancudo, né? Porque tu vai limpando o campo, ele volta recurso pra ele, vai, é uma partida extensa, então, enfim, merece total estar aqui dos decks roubados. Hoje em dia talvez não, né? Não é o que era, mas quem pegou lá BA em 2015, 16, Burning Abyss, ou Abismo Ardente, é um dos decks mais marcantes de Yu-Gi-Oh! Inspirado na Divina Comédia, do Dante Alegre, ele unia o tema e estratégia de forma... Tema muito bom, né, mano? Monstros e demônios que se fortaleciam quando enviados ao cemitério, criando um ciclo interminável de vantagem. O centro de tudo era o Dante, o viajante do Abismo Ardente, um XYZ que enviava 3 cartas do topo do deck ao cemitério, ativando o efeito como de custo. monstros como Graph. Como custo, hein? Tem que falar isso. Ah, o que é a diferença? Porque o Dante, ele ativa o efeito pra milar 3 e ele ganha ataque. O efeito é o ataque, o custo é tu mandar. Então mesmo que tu desse uma negação no Dante, ele conseguia dar isso aí de milar as cartas do topo do deck. Então ele conseguia ainda ativar o efeito dos alvos que caía lá. Muito forte. E Skarm, que buscavam, invocavam e reciclavam cartas. O deck crescia com o caos que criava. Quanto mais destruído, mais forte ficava. Com a chegada da Beatriz, a Dama do Eterno, o arquétipo ganhou ainda mais controle. Ele podia enviar qualquer carta do deck para o cemitério durante o turno do oponente, tornando o Burning Tá banido, Abyss né? imprevisível e muito difícil de... Não, a Beatriz, eu não lembro se tá banida. Eu sei que no Gênesis ela é 100 pontos, né? Então tu tinha que, se fosse jogar Yu-Gi-Oh! Gênesis, tu tem que fazer BA sem a Beatriz. parar. E quando combinaram com Phantom Knights nas versões conhecidas como Speca Fire, o deck se tornou uma potência, enchendo um campo de negações e voltando do nada. Entre 2014 e 2016, o Burning Abyss dominou torneios e se tornou sinônimo de consistência. Mesmo após banimentos, continuou sobrevivendo em novas versões, mostrando que o seu design era à frente do tempo. Magiadores, ou os Spellbooks. Spellbook, cara. Spellbook eu já usei bastante como engine, né? Porque tu tinha aquela engine de compra, daí pega o livro pra buscar um livro, e depois tu dava o outro pra descartar o livro e comprar 2 cartas. Mas dos decks mais roubados da história, só se a minha memória tá me falhando alguma coisa. Mas tudo bem, né? Vamos ver o que o nosso amigo aqui tem pra falar. O arquétipo dos magiadores, ou os Spellbooks, marcou uma era do puro controle de Yu-Gi-Oh! Focado em magias e consistência, o deck girava em torno da sacerdotisa da profecia e o livro dos segredos da profecia, Que adicionava, né? capaz de buscar praticamente qualquer carta do arquétipo. Mas Boa o pra caramba. verdadeiro terror era o livro do julgamento da profecia. Ao ativar várias Spellbooks em um único turno, o jogador podia comprar múltiplas cartas e invocar monstros diretamente do baralho, criando campos quase impossíveis de quebrar. A combinação com Jogen, o mago espiritual, Isso aí é tudo pior. Isso aqui foi banido, né? O Jogen. Acho que foi banido no ano passado. Ele impedia invocações especiais, travando o oponente por completo. E durante o auge do formato do Spellbook vs Dragon Rule, os duelos eram verdadeiros xadrezes de recursos e estratégias, com os magiadores brilhando pelo controle absoluto. Mesmo após o banimento do julgamento, Foi o mesmo. deck sobreviveu com cartas como o Livro da Sabedoria e o Livre do Poder, além de versões híbridas com o Invoked. Os Spellbooks provaram que no Yu-Gi-Oh! O conhecimento é a maior arma.
É, por isso que eu falei, tipo assim, ele virou mais como uma engine de fato, né? Não, ele fazia bem, mas eu não sei se eu botaria os decks mais roubados da história. Tipo, tava indo... Eu tava concordando, esse aqui eu tenho minhas dúvidas. É muito bom, mas mais roubados? Quem sabia pilotar esse deck transformava cada deck em uma aula tática e de precisão mágica. Neocrox. O Neocrox redefiniu o conceito de invocação ritual no Yu-Gi-Oh!, transformando um estilo antes lento em um dos mais competitivos da história. Lançado em 2015, o deck se destacou. Lembrando que eu falei no início do vídeo que isso aqui era forte, hein? É que hoje em dia, Necross, por mais que saia uma coisinha ou outra, né? Ritual, sempre o cara fica um pezinho atrás, assim, mas... Mano, o que Necross fez na época, e além de ser um deck maneiro pra caramba, né? Pela consistência absurda, graças às cartas como Bryonaik dos Necrox e os Clasulas dos Necrox, que buscavam praticamente tudo no baralho, de monstros e magias de rituais. O poder principal vinha de rituais como o Neocrox do Trishula, que bania cartas da mão, campo e cemitério do oponente. E o Necros Unicorn era capaz de anular efeitos de monstros especiais. Essas cartas sozinhas já definiam partidas, equilibrando o ataque e defesa de forma brilhante. Com a magia dos Neocrox e o espírito do Neocrox, o deck mantinha uma reciclagem constante de recursos. Desculpa, eu não gosto de falar da pronúncia das pessoas, mas eu fiquei um pouco agoniado de como ele tá pronunciando Necross. Neocrox. Desculpa, se o cara tá vendo isso aqui, eu não tô de sacanagem. É que eu tô tipo assim, nunca escutei ninguém falando desse jeito e eu falei assim, pera, dá um erro no meu cérebro. Neocrox. Mas eu falo, eu sou a última pessoa do mundo que pode julgar a pronúncia dos outros, né? Porque aqui, o pessoal que me acompanha, principalmente em live, assim, né? A concordância, às vezes, das palavras é insano, né? Mas enfim, né, mano? A gente tem que rir, às vezes, dessas coisas e é isso aí, né, mano? Permitindo invocar rituais várias e várias vezes, alinhadas a suportes, como a Preparação dos de rituais. ritos. E o resultado era um engine veloz e praticamente perfeito. Durante seu auge, o Necross dominou o metagame, falou certo agora. até decks lendários como o Shadow e até mesmo o Burning Abyss. O seu poder, ele foi tão grande. Por exemplo, eu acho o Shadow mais roubado talvez do que o próprio Spellbook, que ele falou aqui, sabe? Eu acho que o Shadow ali na época, quando Mano, quem pegou Shadow ali, quando saiu e tal, mano, era muito forte, porque ele tinha bastante efeitos. Se ele enviado para o cemitério, ativava efeito. É porque o jogo não era tão agressivo assim, mas ajudava também na consistência, facilidade pra fazer fusão. Grande, que várias cartas acabaram se tornando limitadas, especialmente o Bryonaik, o verdadeiro motor da estratégia. E mesmo após nerfs, o Necrox continuou sendo lembrado como o ápice dos decks de ritual, um exemplo de sinergia, consistência e domínio total sobre o campo. O Qliphorth. Cara, Qliphorth. Cara, é que o Qliphorth, ele é basicamente por causa do Tower, né? Pera aí, ó. Consistência e domínio total sobre o campo. O Tower, que é esse brother aqui do meio, né? Ele tem 3.000 de ataque e ele não toma... Tipo, ele não é afetado por efeitos de monstros mais fracos que ele. E tu usava pêndulo pra invocar ele e tal. Mas ele foi um deck roubado, mas ele durou também muito... Tipo assim, depois que veio a Era Link, ele não fez mais nada. Mas eu lembro que, tipo assim, quando ele saiu, ele era muito bom, mas não durou tanto tempo, assim. A Konami, ela mexia bastante nas escalas de pêndulo, acho que não foi nem esse aqui do meio que mexeu tanto. É um deck bem forte, mas não sei se botaria os mais roubados da história. É porque o monstro em si é que é bem roubadinho, assim, pra época que saiu. O Qliphorth marcou o início da era dos pêndulos em Yu-Gi-Oh!, dominando o cenário competitivo assim que foi lançado em 2014. Baseado em máquinas colossais e inspirado também nos deuses mecânicos, o deck se destacava pela força bruta e pela consistência absurda, algo bem raro para aquela época. A carta principal era o Qliphorth Scout, que pagava 800 pontos de vida para buscar qualquer carta Qli do baralho, garantindo assim acesso constante às peças certas. Com o Qliphorth Carry e o Qliphorth Alex, Escala o 8 removia monstros e magia do oponente, com muita facilidade. E com o Skill Drain, o campo se tornava praticamente invencível, já que os Qliphorths continuavam fortes mesmo sem efeitos. O ápice do poder vinha com o Apocryph of Towers. Cara, eu não lembro de usar Skill Drain nesse deck, porque tu depende do efeito dessa carta aí, ó. Porque, ó, se essa carta é normal, ela não é afetada por efeito de magia. Ah, tá, não é só...
Não sei se pegou, mas tá passando um carrinho de Natal aqui perto de casa. Beleza, eu não lembrava. Eu achava que era só efeito do oponente que ele não é afetado. Mas ele não é afetado por magias e armadilhas. Então meio que a Skill Tree não pegava nele. Tá, mano, é que faz muito tempo. 10 anos, cara. Tá em 2015 pra 2016, pô. Um monstro de 3.000 de ataque, quase imune a qualquer coisa. O famoso Tower Tomb, um deck inteiro feito pra invocar essa carta o mais Sim, rápido o cara só ficava com isso no campo. Com suporte de cartas como o Sacrificer, Lazy Clip e o Summoner Arts, o arquétipo controlava o jogo de forma consistente e muito opressiva. E durante o seu auge, o Clifford provou como o tipo pêndulo podia ser devastador quando bem construído. Alta consistência, ataque pesado e o domínio absoluto do campo. Até hoje, ele é lembrado como um dos decks mais temidos e influentes da história de Yu-Gi-Oh! Cara, eu não sei, eu tenho minhas críticas, tá? Porque a visão que eu tenho da época é que não, tipo, foi forte, mas não foi tão assim ao ponto de entrar como os decks mais roubados da história. Era um monstro muito chato pra lidar, eu já nos vídeos de cartas que acabam com a amizade, eu lembro que teve alguma vez que eu botei essa carta em um desses vídeos, eu não vou lembrar qual, mas, enfim, ó, mas aqui agora o cara... Agora aqui a gente, aqui ó, concorda aqui, ó, nem preciso ver a argumentação do cara que eu já concordo, Dragon Ruler. Dragões regentes, conhecido como Dragon Rulers. Os Dragon Rulers foram um dos arquétipos mais dominantes da história do Yu-Gi-Oh! Lançado em 2013. Cada um dos 4 dragões eram Tempest, o dragão regente das tempestades, Tidal, o dragão regente das cachoeiras, Blaster, o dragão regente dos vulcões, e Redux, o dragão regente das pedras. Cada um representando um elemento e podia ser invocado banindo monstros do mesmo atributo do cemitério, criando uma sinergia... Pera aí, regente? Não é soberano? Como é que é a tradução dos Dragon Ruler? Não tô lembrado, né? Acho que é soberano, né? Enfim. Absurda. O deck se destacava por sua recursividade e consistência, onde todos buscavam, descartavam... Tá, mas pera aí, isso aqui é uma build mais atual. Calma aí. Ah, é uma build que vai ter Empai, Kakmeiru... Nossa! Loucura, essa... Meu Deus. Caraca, vocês veem aqui, ó, o tanto de monstros que tá nessa build aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 magia. Ou reciclavam cartas, tornando o mortal praticamente infinito. Mesmo destruídos, retornavam no final do turno, mantendo a pressão do campo. Com facilidade, invocavam sempre tava voltando. 7, como o Draxark, Mecha Fantasma e até mesmo o Olho Grande, dominando o duelo desde o início. Um dos maiores... Ô, mano, Big Eye, hoje em dia, o Big Eye, ele não é tão relevante assim, né? O Dracossack era uma engine muito boa, assim. Eu lembro que eu usava bem no início do meu Mago Negro. Eu lembro que o Zé usava no Red Eyes, porque era genérico, nível 7. Mas, cadê o outro aqui? Pera aí. Cadê o Big Eye? O Olho Grande. O Big Eye, cara. O Big Eye... Cara... Pra mim, é que hoje em dia, né, a gente tem troca de coração liberada, TTT e tal, mas, mano, nessa época aqui que tu roubar um monstro do cara era uma coisa a mais. Tu tirava um corpo do cara, tanto que, tipo, essa carta aqui não pode atacar, e ainda um monstro de 2.600 de ataque, sabe? E era uma época que também não tinha link, então tu pegava o bicho do cara, ficava com ele, e era aquilo ali, tu queria pegar um boss do cara, mano. Enfim, excelente carta, cara. Quem viveu o caos do Big Eye... Grande. Dominando o duelo desde o início. Um dos maiores abusos vinha na verdade da sua carta chamada de Super Rejuvenescimento, que permitia comprar várias cartas por turno. E alguns... Pera, não tô lembrando, não lembro certinho. Durante a fase final em que essa carta foi ativada, compre o número de cartas igual ao número de total de dragão que você descartou ou ofereceu como tributo da sua mão ou do seu campo nesse turno. Não, é interessante mesmo. Cara, o bom é que é uma carta que só ativa no final, né? Porque se fosse ativado numa main phase 2, tá maluco. Que permitia comprar várias cartas por turno. Não lembrava dessa carta. Em alguns carta. casos, mais de 10, transformando o deck em uma máquina imparável. Esse poder criou o famoso formato do Dragon Ruler vs Spellbook, considerado um dos mais insanos e estratégicos da história competitiva. Eventualmente, é claro, o poder dos dragões foi grande demais, onde todos acabaram sendo banidos, marcando o fim de uma era. Eu não lembro se todos foram banidos da mesma... Olha, ó, Zodiacs. Falei que ia ter Zodiacs também, ó. Eu falei, existe o Yu-Gi-Oh! Antes Zodiacs e Yu-Gi-Oh! Depois Zodiacs. Enfim, concordo com tudo ali, mas eu não lembro se todos os Dragon Ruler foram banidos na mesma época ou se foi, tipo, 2-2. Isso aí eu vou ficar devendo, essa informação. Mas, enfim. Tanto que a Konami só começou a trazer os Dragon Ruler de volta, sei lá, 8 anos depois. Né, que ela foi, tipo, soltando... Ela soltava o Tidal, depois soltava o do Vento.
soltando um por um. Agora está com, acho que tudo liberado. E tem até os decks do Dragon Ruler que a gente tem. Duelo de Dragon Ruler aqui no canal. Então é isso aí. Zodiacs. O Zodiacs foi um dos decks mais dominantes e eficientes da história do Yu-Gi-Oh!, lançado no fim de 2016. O motivo é que ele conseguiu fazer campos inteiros com apenas um único monstro. A sua mecânica de invocação XYZ era única. Cada Zodiac podia ser usado sozinho como material. Novos monstros eram empilhados sobre ele, ativando efeitos em cadeia e gerando vantagem. Era a ideia do One Card Combo, né? Esse deck teve bastante isso. O coração do deck é... Tanto que até a Konami, ela não sabia muito direito o que fazer pra nerfar o deck. Ela mexia um pouco aqui, mexia um pouco lá, só que o deck sempre acabava rodando. Aí ela ia pro final, que ela mexia no Trident, né? Que é o XYZ desse deck. Que é o que fazia a interação de efeito rápido e destruir. Né? Tanto que essa carta já foi e baniu mais de uma vez. Era a carta mágica chamada de Zodíaco Barragem. Invocava monstros direto do deck. E com ela, os jogadores traziam o Zodíaco Rato, o Javali Selvagem e o temido Zodíaco Tridente, que podia destruir cartas no turno do oponente. Essas jogadas eram bem simples, esse boladão rápidas aí, e praticamente impossíveis de interromper. O deck ainda misturava com outros como o Kaiju, o True Draco e o Pelizouk, provando assim a sua versatilidade. Nos torneios, o domínio foi tão completo que a maioria dos decks do top eram versões diferentes dos Zodiacs. Resultado, a Konami precisou intervir com uma banlist bem pesada, atingindo assim quase todas as cartas principais do arquétipo. Mesmo enfraquecido, o Zodiac continuou relevante por sua base do XYZ sólida e facilidade da adaptação, e até hoje ele é lembrado como um dos decks mais eficientes e perigosos que já existiram. Então, daí teve bastante decks que depois da popularização do Trident, até o pessoal às vezes, né, reclama, tipo, porque o Yu-Gi-Oh! Às vezes tem uns efeitos muito parecidos. O Trident, o Zodíaco, ele foi um pouco responsável por isso. Cara, isso aí dá pra fazer um roteiro bem mais... e falar um pouco sobre isso, né? Até, quem sabe, né? A gente não faz um vídeo falando sobre porque marcou cada deck, né? O que por exemplo, Dragon Ruler. Por que Dragon Ruler era, tipo, não só, tipo, era forte por causa disso, sabe? Eu acho que entrar mais profundamente, né? Um vídeo pra cada um desses decks. Enfim, né? Comenta aí embaixo se você tem o interesse de ver algum vídeo assim, mais ou menos nesse estilo. Porque, enfim, a minha mente já tá fritando aqui, já pensando nisso. Spyro, legal. O arquétipo Spyro é um dos exemplos mais marcantes de como um deck pode sair do esquecimento Renan e Spyro, de repente dominar todo o meta competitivo. Inspiradas em filmes de espionagem, ele começou como um baralho temático, bem maneiro, de agentes secretos e equipamentos, até receber as cartas certas. E aí, ele virou uma verdadeira máquina de campo. a Meister. O coração do deck era o Resort Spyro, uma carta mágica de campo. A Meister é aquela mulher ali. E ainda buscava qualquer carta espiral. Com isso, o jogador sempre tinha acesso às peças essenciais, como o Certo Rápido Espiral, que invocavam o Spyro Exegrate ou o Spyro Agente Duplo, acelerando assim um campo com facilidade absurda. E tudo isso levava à carta mais temida, o Spyro Mestre Plano, que buscava múltiplas cartas como a Missão Espiral e recuperava monstros do cemitério. Voltava bastante recurso, né? Tudo sozinho. Mas o que realmente fez esse deck explodir foi o seu Spyro Double Helix. Com ele bastava adivinhar o tipo do topo do deck do oponente, que poderia ser monstro, magia ou armadilha, que o próprio deck conseguia manipular. E o jogador invocava qualquer Spyro direto do baralho. Esse efeito permitia construir campos com múltiplas negações e até mesmo proteção já no primeiro turno. E o resultado disso é que entre 2017 e 2018 o formato inteiro se tornou o que os jogadores chamam de Spiral City. Todos os torneios internacionais eram quase 100% dominados por esse arquétipo. Mas durou pouco tempo, né? Porque eu lembro que tinha os malucos que jogavam no meu local, só que depois, tipo, o Spyro sumiu, assim, né? Tomou o hit. Eu não sei como é que tá pra jogar no Genesis, né? Porque tu não pode jogar com esse monstro Link, que foi o que deixou ali mais forte. Mas, enfim, não sei se também tá nerfado e tal. Mas, cara, é um bom deck. Temático maneiro. Eu espero que a Konami reprinte esse deck assim no Legendaries Decks modernos da vida. Porque eu acho que ia ser bem legal de trazer um duelinho desse pro canal. Mas esse daí eu não tenho tanta propriedade pra falar tanto. Porque eu lembro que eu joguei pouquíssimas vezes na época e depois, sei lá, quando jogando Master Duel, sei lá, se eu enfrentei alguma Spyro 3 vezes foi muito, sabe? Konami precisou intervir rápido nisso, limitando assim o Resort Double Helix e o Mestre Plano. Mesmo assim, o deck ainda parecia forte em versões adaptadas.
provando o quanto essa base era muito sólida. E até hoje, cara, o Spearow é lembrado com o auge dos decks Combo Control, estratégias que constroem campos praticamente imbatíveis logo no primeiro turno. Tearlaments. Ó, outro deck que talvez eu não sei se ele vai falar aqui, tá? Porque foi o deck aqui, ó, o vídeo tem mais uns 2 minutos e meio, né? Não sei se ele vai falar mais depois. Mas, ó, menção honrosa aqui, Pepe, tá? Porque o Pepe ele não foi tão popular assim porque ele foi banido em um mês, assim, basicamente, né? O Pepe era um deck misturando ali os Performapal, né? Tinha aquele Performage que parecia o Charmander, tinha o Monkey Board. Era um deck muito consistente. Se perdia, voltava recurso pra mão. É que tudo que tinha pêndulo ali em 2016 já tinha um a mais, já era automaticamente roubado, né? Mas esse aí ele tinha um a mais com as coisas que tinham saído ali na época, né? Que também esse aí é um vídeo. Porque eu falo tanto de Pepe aqui, né? Que vocês vão pescando um pouco de informação que eu falo aqui, falo em outro vídeo, mas eu acho que a gente tem que trazer. Porque Pepe foi o que foi, né? Porque pra um deck ser banido em um mês, né? Pra uma Konami vir e trazer uma banlist de emergência e mexer no deck diretamente. É porque é forte, né? Mas enfim, eu acho que ele não vai falar do Pepe aqui. Mas o Tearlaments também é uma big evolução do... Como é? Do Zodíaco. Porque quem já enfrentou isso aqui sabe que é muito difícil de ganhar isso aqui. Porque qualquer coisinha que ele faz, cai no cemitério, ativa o efeito. Faz fusão, 300 fusão, tudo caindo nos material, vai ativar efeito. Tu vai tirar fusão, vai fazer efeito. E vai ter interação também no teu campo com as cartas de fusão que vão sair. Enfim, Tearlaments é tipo ali, é top 3, se não, pra muita gente, é top 1 de decks mais roubados da história do Yu-Gi-Oh! Isso aqui não tenho o que falar. Tearlaments foi um dos decks mais fortes e técnicos da história do Yu-Gi-Oh!, dominando assim o jogo desde 2022. O seu diferencial estava na mecânica de fusão que funcionava a partir do cemitério, onde bastava enviar a carta Tearlaments pra lá e já podia fundir sozinha, criando jogadas complexas e quase infinitas. E sim, não acabava. Era Merlin, Ravenous, Seishaden e Reinhardt, onde ativava o efeito. Eu sempre tive dificuldade pra saber qual que era qual, tá? Porque é tudo azul as cartas, mano. Ao serem enviados ao cemitério, permitindo fusões rápidas e múltiplas no mesmo turno. Com as chegadas a cartas Hechizo, como Keodo, Mudura e Kelbeck, o baralho ficou mais insano, conseguindo enviar dezenas de cartas ao cemitério de uma vez e montar campos inteiros no turno do oponente. E assim, nasceu o temido formato, Hechizo Tearlaments, considerado um dos mais opressivos de todos os tempos. As fusões principais eram Kytalus, o Kalos e Kaleidorat, E é tudo textão. onde davam busca, proteção e negação, tornando um campo quase inquebrável. Além disso, o deck usava suportes como o Planeta Primeval, o Rei do Pântano e a Super Polimerização. Não, se Tearlaments tivesse tudo liberado hoje, e ainda com o Shizu, cara, eu acho que dominava tranquilo, tá? O meta. Garantindo consistência e resposta até contra espelhos do mesmo deck. O domínio foi tão extremo que a Konami precisou banir quase todo o núcleo do arquétipo, E ainda rodava. tendo que equilibrar assim o formato. Mesmo assim, versões híbridas como os Kashira Tearlaments ainda permaneceram competitivas por meses. Era muito forte as cartas que Tearlaments se sobravam. tornou um símbolo da era moderna do Yu-Gi-Oh! Técnico, poderoso e devastador. No fim, esses decks não foram apenas bons, eles foram o ápice do poder em suas eras. Forçaram a própria Konami a repensar mecânicas, ajustar regras e reescrever o equilíbrio do jogo. E hoje, todo deck competitivo que nasce carrega o DNA desses gigantes. E você, duelista? Legal, cara, legal o vídeo. Eu tenho, né, mas é só a minha opinião mesmo, né? Tipo, talvez colocaria um ou outro ali em relação a outros que eles falaram aqui, né? Qual que foi o Spellbook, Necrose eu acho legal. Qual que é os outros aqui que ele falou? O Clifford também. Eu acho que eu tiraria o Spellbook e o Clifford aqui pra colocar, vou deixar um like no vídeo aqui, pra botar o Pepe. Cara, até o Snake Eyes daria pra gente botar aí, se quiser forçar, porque o que o Snake Eyes foi aí, é porque é mais recente, né? Mas, enfim, cara, é isso. Vídeo bem bacana, tal, né? Pra dar uma variada dos vídeos aqui de React, que é só malhando Yu-Gi-Oh! Aqui a gente fala dos decks mais roubados da história. É isso aí. E um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Um grande abraço, cabeça. Falou!